Boa noite! O tema da mensagem de hoje é pecados normalizados. Eu separei uma lista com 6 pecados que estão sendo muito normalizados, principalmente por nós, adolescentes cristãos. Mas antes de falar nessa lista, gostaria de falar um pouco com vocês sobre os chamados pecados de estimação. Uma frase que eu coloquei aqui é: pare de curtir o gosto do pecado. Porque quando nós o normalizamos, a gente começa a cometê-lo mais diariamente. Então começamos a gostar daquilo que fazemos. Então pare de curtir o gosto do pecado. Tem 3 tópicos para ver se existe isso na sua vida para você conseguir identificar no seu dia a dia. O primeiro tópico é quando ele não nos incomoda mais. Porque quando aceitamos Jesus no nosso coração, o Espírito Santo entra dentro de nós. Ele nos instrui, aconselha, alerta e também nos incomoda quando erramos. Mas não para nos julgar e apontar o nosso erro, mas para nós conseguirmos repará-lo. Então, quando isso ocorre, quando o pecado não nos incomoda mais, é porque paramos de ouvir a voz de Deus, que fala conosco através do Espírito Santo. Por dar lugar a vozes que não vêm dele, a voz do inimigo, ou talvez que age através de pessoas. Então não escute vozes que não vêm dele. O segundo tópico é quando ele não nos entristece mais. Quando não queremos ou não achamos necessário o arrependimento. Porque a tristeza está em lugar de arrependimento aqui nesse tópico. Então, quando isso acontece, nós somos orgulhosos, pois o arrependimento é humilhação, mudança de atitude, e o orgulho é se achar superior, melhor aos outros. O orgulho nos leva à queda, mas o arrependimento nos leva a Deus. Então arrependa-se quando você percebe que pecou. E o terceiro e último tópico é quando não o abandonamos. Quando não queremos parar de cometê-lo, por ter prazer ou por ter comodidade, ou seja, por ser mais fácil de fazer aquilo. Ou quando nos acostumamos a fazer isso e nem vemos mais como pecado. Se negamos a abandonar o que é normal para nós fazer. Então veja pecado como ele realmente é, pecado, e que não convém a nós fazer. Agora sim, entramos nessa lista de 6 pecados, e o primeiro pecado é fofoca / o julgamento. Separei algumas perguntas para que, quando vocês vão ouvindo elas, vocês consigam refletir para ver se isso se encaixa na sua vida. Primeira pergunta é: por que você o julga, mesmo sabendo das suas falhas e lutas diárias? Porque todos nós pecamos e todos nós fomos separados da glória de Deus. E só Jesus, com seu sacrifício na cruz, conseguiu nos juntar a Ele novamente. Então todos nós somos pecadores. E não existe grau de gravidade para o pecado, é tudo pecado. A segunda pergunta é: por que você espalha ou escuta a fofoca? É só para se manter informado ou para esconder um vazio no seu coração? Ou seja, por que você busca no outro algo que você só consegue encontrar em Deus? Esse algo pode ser alegria, satisfação ou preenchimento. E isso você até pode encontrar em outras coisas, mas temporariamente. Em Deus isso é eterno. E a última pergunta é: por que você, mesmo sabendo que é pecado, você o comete? Só para se sentir parte do grupo, para socializar e conseguir amigos. Então, se o pré-requisito desse grupo é você se submeter a cometer esse pecado, não foi esse grupo que Deus te criou para estar. Um versículo que eu coloquei é: ou como pode dizer a teu irmão, deixe-me, irmão, tirar de teu olho o argueiro, quando tu não vê a trave no teu olho? Lucas 6,42. E o outro é: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Romanos 2:1. E o segundo pecado dessa lista é preguiça / a procrastinação. E é algo que passa despercebido no nosso dia a dia. É costume ter uns dias mais preguiçosos, onde no final deles você não fez nada do que tinha para fazer. E as coisas de Deus, a meditação, a leitura da Bíblia, o seu devocional, talvez uma oração ou escutar um louvor, você nem pensou em fazer. Você dá desculpas como: hoje não dá mais tempo, ou tenho coisa melhor para fazer, depois eu faço. Não troque o eterno pelo imediato. O eterno seria o seu relacionamento com Deus, e o imediato é prazeres ou afazeres que você pode fazer em outro momento. Então não encaixe Deus na sua agenda, que Ele seja o centro dela, e o resto vai se organizar depois. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isso: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Está em 2 Tessalonicenses 3:10.
Se a gente mudar um pouco as palavras desse versículo para se encaixar no nosso dia a dia, como por exemplo, trocar trabalhar por fazer a meditação e não coma por não ter as bênçãos de Deus, o versículo pode ficar assim: quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isso. Se alguém não quiser fazer a meditação, também não receba as bênçãos de Deus. E o segundo versículo é: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Está em Provérbios 13:4. O preguiçoso talvez até tenha sonhos para o futuro, mas não faz nada para consegui-los. Mas os desejos do diligente, Deus dá em dobro para ele, porque os sonhos dele para nós são muito mais do que a gente pode imaginar. O terceiro pecado é imoralidade sexual. E nisso entra pornografia, masturbação, a sexualidade distorcida ou até o ficar. Ela realmente é esse monstro que você imagina quando ouve seu nome, mas nenhum dos pecados se mostra dessa forma. Ela é tão traiçoeira que começa aos pouquinhos, talvez com uma cena de um filme ou de um livro mais quente, um jogo que sexualiza o corpo, com alguém querendo ficar com você, mas se agrava ao ponto de você não conseguir mais se libertar disso. Então nem experimente, não tente provar e sair de fininho depois. Não tente brincar ou enganar o pecado. Pense qual foi o gatilho e se afaste disso. Talvez se tenha sido uma série, pare de assisti-lo. Se for um livro, leia outras coisas. Se for uma música, não ouça mais. Não dê lugar para o pecado entrar na sua vida. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6,18. Talvez os outros pecados, as suas maldições e consequências, respinguem nas pessoas que estão na nossa volta, mas a imoralidade sexual, as consequências vêm somente pra gente, a gente está se ferindo. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 21:8. Veja como ele colocou todos os pecados em uma linha reta, não sobressaindo nenhum deles. E veja também qual é o lugar de todos eles, o lago de fogo que arde com enxofre, ou seja, o inferno. Então, se quando você morrer, o seu destino não é ir para lá, se liberte desse pecado antes que não dê mais tempo. E o quarto pecado é acreditar em signos ou a idolatria. Talvez você tenha se perguntado, o que tem a ver um com o outro? Mas o que os signos dizem e o que a Bíblia diz sobre nós é contraditório. E nós, como cristãos, devemos acreditar somente no que a Bíblia diz. Então, por que acreditar que a posição das estrelas no dia em que você nasceu define sua personalidade, seu estilo, seus gostos e todas as outras pessoas que nasceram nessa mesma data são exatamente iguais a você? Sendo que a Bíblia diz que somos únicos e especiais e que Deus pensou em nós, em cada característica antes de nós nascermos? E isso se torna sim idolatria se você se importa ou acredita mais nos astros e nas estrelas do que no próprio Criador deles e o nosso Criador também, Deus. Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. 2 Reis 17, 32-33. Novamente, se a gente mudar esse versículo, pode ser assim. Eles adoravam o Senhor, mas também acreditavam mais nos signos do que na palavra do próprio Deus. Então, deixe somente que Deus diga quem você é e quem Ele criou para você ser. E o quinto pecado é falar palavrão. Tem uma música no Nova Kids que diz: a boca fala aquilo que o coração está cheio, e ele está cheio de amor. E se a gente analisar essa parte da música, é assim que o nosso coração deve estar, cheio de amor. E é isso que a nossa boca deve transmitir, o amor de Jesus por nós. Então, do que você está se enchendo para falar o que você fala? Porque a nossa fonte é o que a gente vai transbordar. Então, de quem você está absorvendo e automaticamente virando a sua cópia?
porque nós, como cristãos, somos imitadores de Cristo e buscamos cada vez nos tornar mais parecido com Ele. Então, quem está sendo o seu ídolo para você se parecer mais com Ele a cada dia? Você está influenciando ou sendo influenciado? As pessoas veem Jesus em você naturalmente, ou até quando você fala para elas que você é cristão, elas se espantam porque não parece. Qual está sendo o seu testemunho para elas terem essa visão de você? Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Está em Efésios 4:29. Se a Bíblia diz nenhuma palavra torpe, é nenhuma palavra torpe. E as palavras torpes podem ser palavrões, xingamentos, palavras imorais, então que isso não saia mais da sua boca. Apenas o que for útil para edificar e ajudar os outros. Que o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Colossenses 4:6. Então, que as suas emoções não definam o seu jeito de falar. Mesmo que você esteja muito raivoso ou entristecido naquele dia, que mesmo assim, que o seu falar seja agradável, para que os outros não se entristeçam com você e que você não estrague seu testemunho só pelo jeito que você está naquele dia. E o sexto e último pecado é músicas mundanas. E o que, aliás, são músicas mundanas? São músicas que não convém a nós ouvir, mas não pelo ritmo, porque Deus criou todos eles, e todos eles podem ser fonte de adoração para Ele, mas sim pela letra. Então analise se no seu conteúdo tem palavrões, palavras ofensivas e imorais, ou se elas te induzem a ter emoções ruins, como tristeza, raiva, ódio e sensações imorais, ou ainda se elas te fazem pecar. Se isso te influencia então isso sim é uma música mundana. E como eu disse no começo, não convém a nós ouvir. Algumas perguntas que eu coloquei aqui são: as músicas que estão na sua playlist, no histórico do YouTube, nos vídeos do Instagram, que você até curtiu, ou até as músicas que o seu amigo, familiar ou vizinho escuta, e que você canta ou até dança junto, esse tipo de música poderia ser tocado no palco para toda a igreja ouvir? Você se entristeceria disso ou até sentiria vergonha? Ou o seu coração estaria em paz porque sabe que são músicas boas? Além disso, se Jesus pegasse um lado do seu fone e ouvisse junto com você, ele se agradaria ou se entristeceria com seu testemunho? Aqui no culto, você canta louvor, mas lá fora, com seus amigos, na escola, em casa ou em rolês, muda completamente esse repertório ou você continua adorando ao Senhor? Ou você está um pouco melhor? Na sua playlist tem até umas músicas cristãs, mas estão no meio de outras que não combinam com isso. Então, se a sua playlist está assim, tire as ervas daninhas, porque senão elas tomam conta do resto. E em vez de ter uma ou duas cristãs, daqui a pouco não tem nenhuma. Então faça totalmente ao contrário. Mude a sua playlist para que não tenha outras músicas além das que adoram a Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água salgada da mesma fonte? Tiago 3, versículo 10 a 11. Então não mude, talvez, o seu repertório de músicas, ou, que nenhum outro pecado, a sua forma de falar, conforme o lugar que você está. Que você seja o mesmo, que você esteja um exemplo de Cristo para as outras pessoas. Seja Ele o motivo do seu louvor, pois Ele é o seu Deus, que fez por você aquelas coisas grandes e temíveis maravilhas, que vocês viram com seus próprios olhos. Deuteronômio 10, 21. Então, que as suas músicas sejam de adoração a Ele. Sim, por tudo que Ele tem feito por você, mas principalmente pelo que Ele é. E só Ele merece o seu louvor. E o último slide é uma sugestão de música que eu deixei para vocês ouvirem, que ela tem totalmente a ver com a nossa mensagem. Ela é inspirada em uma passagem de Paulo, que diz que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu acabo cometendo. O nome dela é Liberta-me de Mim, da Lume Elpidio. Se você quiser cantar em casa, em um momento de adoração, cante ela como uma oração de arrependimento para o Senhor. E muito obrigada pela atenção de vocês. A nossa mensagem termina aqui.